tentando gravar faz meia hora, só que eu não consigo deixar meu celular parado. Até uma air fry eu trouxe aqui, mas não funciona. Jesus Cristo. Oi, gente! Vim aqui gravar mais um vídeo. Meu caderno está ao contrário. Quem viu meu outro vídeo sabe que eu fui burra e não fiz o backup do meu celular e eu perdi todas as fotos do meu intercâmbio, porque eu não tinha salvo no meu computador ainda. Falei, mano, como eu sou burra. Sabe, tipo, quando você faz merda, depois fica se culpando? Então, foi literalmente assim. Mas eu lembrei que eu tinha feito uma lista de 100 coisas que eu fiz no meu intercâmbio. E tá, o primeiro item nessa lista, a primeira coisa que tá aqui é: conheci meus hosts, eles foram me buscar no aeroporto. Ai, gente, eu lembro desse dia. Eles fizeram um cartaz falando assim, Howdy, Bia. Howdy é tipo, hello do pessoal do sul. Fui numa parede de escalada, entre parênteses, só tinha ido no parque da Xuxa. Ah, fui na NASA. Gente, quem não sabe... Nossa, estralei meu braço. Quem não sabe, o One Direction gravou um vídeo na NASA. E eu fiquei tão feliz que, mano, eu falei, meu Deus, o One Direction já esteve aqui. Eu ficava andando pra qualquer lugar e falava, nossa, o One Direction passou aqui. Eu usei. O Zen já pisou nisso aqui. Fui no boliche com a Meg. Eu ia no boliche 5 vezes por mês. A Meg tava no time de boliche. Aí um boliche lá perto de casa, de quinta-feira, você não tinha que pagar. Tipo, quem é mulher não precisa pagar. Aí a gente sempre ia de grátis. Só tinha que pagar o sapato. Sexta coisa foi o furacão Harvey. Esse dia, não foi esse dia, né? Porque foi uma semana. Uma semana chovendo sem parar. 7. Meu primeiro jogo de beisebol. Sabia de nada. Pensa num jogo demorado. Eu fui num jogo profissional dos Astros. Eles até ganharam a World Series, que é tipo o mundial do beisebol, não sei, posso estar falando muita merda. Um negócio muito foda. Teve até, tipo, uma parada, assim, com os carros, essas coisas. E foi muito da hora, eu fiquei muito feliz que eu já fui num jogo dele. Outra coisa que eu fiz foi trabalho voluntário. Eu e minhas irmãs, a gente foi num celeiro. Aquele dia, nossa, eu vou contar uma história. Estava eu de boa andando com os cavalos, né? Gente, não foi que o cavalo começou a correr? Aí eu falei, fudeu. Aí, mano, eu tava correndo atrás, tentando parar o cavalo, e o cavalo não parava. Aí veio uma senhora. A senhora tinha o quê? Uns 70 anos. Ela literalmente usava uma cinta. Usava uma cinta aqui. Ou seja, sei lá, a mulher mal conseguia andar. Devia ter problema na coluna. E ela foi atrás do cavalo, porque eu não dei conta. A nona coisa que eu fiz brigadeiro pela primeira vez e fiz 2 vezes mais depois. 10ª coisa que eu fiz o meu schedule pro colégio. Fui pra escola pela primeira vez. Eu tive que fazer meu schedule na segunda-feira e eu voltei pra casa. E terça-feira foi meu primeiro dia de aula de verdade. Aí tá aqui, tive aula pela primeira vez. Eu não tô preparada para as aulas começarem. Eu vou comer no banheiro. Gente, até saiu uma lágrima, eu sou tão atriz. A 10ª coisa que eu fiz foi matar a aula, porque eu não queria ir na aula de tênis. E vocês sabem a minha história com tênis, não vou contar aqui de novo não, mas eu fiquei literalmente no banheiro mais nojento do colégio que tinha, mas tudo bem, eu fiquei lá escutando minha música de boa. E depois fui pra aula como nada tivesse acontecido. Meu primeiro jogo de futebol americano, eu não tava entendendo nada, mas foi muito legal. Que primeira vez que eu fui no Cane's. Cane's é uma rede de fast food lá, que sempre quando acabava o jogo, todo mundo ia pra lá comer. E é tipo frango frito com batata frita e é bem gostoso mesmo. Nossa, eu vou botar uma bagunça. 15ª, fui no Young Life. Young Life é tipo um centro, não é centro, é um grupo de jovens da igreja e tal. E eu gostava muito de ir, mesmo que assim, não tenha uma religião ou nada. Tipo, a gente fazia jogo, cantava música e era muito legal. 17, fui no show do Luke Bryan. É um cantor de country lá. E é muito doido pensar, porque eu fui no show dele, eu não sabia uma música, hoje em dia eu sei todas. A 18ª coisa que eu fiz foi virar uma trainer, uma athletic trainer, que eu já tinha falado aqui. A 19ª, trabalhei no meu primeiro jogo como uma trainer. E foi um dia assim, eu nunca tinha tomado chuva de verdade. Esse dia a gente ficou o jogo inteiro na chuva, eu tava ensopada. 20, me vesti pra Homecoming Week. 22, fizeram mão pra mim. Mão é umas coisas muito feias que texano usa aqui no pescoço. E é pro Homecoming, né? Então, tipo, você tem que usar aquele bagulho, aí você tem que fazer, aí você tem que fazer pro seu par. Mas eu não ia fazer aquilo. Aí eu cheguei lá, né, na sala que a gente sempre ficava, e eles estavam lá com mão pra mim, e foi uma coisa muito gracinha. Porque a gente ficava tanto tempo junto, então eles eram uma outra família pra mim, a família que eu tinha no colégio. 24ª coisa que eu fiz, fui para o Homecoming. Foi um dos melhores dias, certeza. Meu Deus, dancei muito aquele dia. Parece uma velha falando, né? Dancei muito aquele dia. Fui numa guerra de tinta. Fui nessa guerra de tinta com o Young Life.
E, mano, foi muito legal. Fui numa casa assombrada, que era Halloween, provavelmente. 28ª, saí pela primeira vez com uma amiga. Ou seja, de agosto demorou outubro pra eu sair com a primeira amiga. E essa primeira amiga, e essa amiga que eu tô falando, acabou virando minha melhor amiga depois. Minha melhor amiga, como vocês sabem, eram minhas irmãs. Mas elas são minhas irmãs, então amiga, tipo, amiga, eu considero ela. Fui num jogo de futebol mesmo, futebol brasileiro. E foi o primeiro jogo de futebol que eu fui, ou seja, eu sou brasileira e nunca tinha ido num jogo de futebol. Fui num primeiro jogo de futebol lá. Fui pra Austin, que é uma cidade lá perto. Foi a minha primeira viagem que eu fiz lá. Em Austin, eu gravitei pela primeira vez. Fui no In-N-Out de novo. Não foi minha primeira vez lá, mas In-N-Out é maravilhoso. Quem tiver a chance de ir ou pro Texas ou pra Califórnia, acho que no Arizona também tem, vão pro In-N-Out. Muito bom. Tive meu primeiro Halloween americano. Saí de casa vestida pedindo doce na porta das pessoas. Foi meu último jogo de futebol americano. Fui num encontro. Eu fui para New Hampshire. Em New Hampshire eu fui no meu primeiro jogo de hockey. Depois disso eu fui pra Massachusetts, que até hoje eu não sei falar. Meu Deus, eu não sei o que tá escrito aqui. Eu fui num beauty pageant. Como eu posso explicar? Todos os meninos do terceirão do meu colégio, eles, tipo, iam desfilando, aí eles mostravam o talento deles, a gente tinha que dar nota. Não era a gente que dava nota, né? Tinha os juízes. Eu vi neve. A última vez que tinha nevado no Texas foi em 2007 e eu tive a sorte de ver neve. Fiz guerra de neve, que eu nunca tinha feito. A soccer season começou, como eu tinha falado, acabou o futebol americano. A gente recebe outro esporte pra ficar. E eu fiquei com o futebol feminino. Eu ganhei minha Letterman, que é aquela jaqueta de colegial, que tem meu nome atrás e os patches e tudo mais. Fui numa festa de Natal nos Estados Unidos e no Brasil. Gente, quando eu tava lá, a minha família me ligou no iPad. Ou seja, eu tive presente na festa de Natal da minha família pelo iPad. No dia seguinte do Natal, eu fui pra Austin com a minha amiga brasileira, Marcela. Passei o ano novo com as minhas melhores amigas e não vi fogos. Fui no jogo mais gelado da vida. O vento tava 30 km por hora. Todas as meninas trouxeram cobertor. E quando elas estavam jogando, elas botavam em cima de mim. E mesmo assim tava frio. Fui numa peça da Broadway, dessequei um cérebro na aula de anatomia. Eu ganhei uma rosa de um amigo meu no Dia dos Namorados. Fui no jogo de basquete do meu colégio porque as meninas foram pra playoffs, quando, tipo, elas ganham... E é um negócio muito difícil de explicar. Mas elas quase chegaram pra jogar nos estaduais, só que elas literalmente perderam no último jogo e a gente não conseguiu ir pro estado. Eu dissequei um bichinho que eu não sei o nome, mas vou botar aqui. Eu fui num rodeio, e nesse rodeio eu fui no show do meu cantor de country favorito. Aí aqui tá falando que eu fiz a minha primeira road trip no sul dos Estados Unidos. Foi a melhor viagem da minha vida. Eu fui pra Louisiana, eu fui pra Alabama, eu fui pra Mississippi, fui pra Flórida. Fiz uma caça aos ovos de Páscoa, que eu nunca tinha feito. Eu fui pra Dallas, eu fiz um tour pela faculdade dos meus sonhos. Eu fui no Six Flags, eu fui pra Santo Antônio, eu acho que é assim que fica o jeito traduzido. Eu fui numa maratona de 5 km, era uma maratona com lama e foi muito legal. Eu comi crawfish pela primeira vez e fiquei viciada. Fui para o prom, fui para um after prom. Eu ganhei um troféu / certificado, que não era um troféu, era tipo um papel falando que eu era a trainer do ano. Eu fui na graduação do colégio, fui no show do Harry Styles. Eu fui num drive-in, aquele lugar que você leva o carro e tem tipo uma tela e você fica assistindo filme. Fiz uma despedida com os meus amigos. Eu amei, eu cresci e eu mudei. E com tudo isso, com todos esses acontecimentos, com todos esses momentos, isso se resume como foi meu intercâmbio. E eu sei que foi um vídeo meio deprê, mas é a minha história, é a história do meu intercâmbio. E eu só queria de um jeito deixar guardado pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, né, gente? Tchau!